E aí, criativos e criativas, que alegria estar aqui em mais um episódio do Cria Que Pode. E hoje a gente vai falar de um processo cheio de detalhes, que todo mundo tem muitas dúvidas. A gente vai falar de adoção. Pois é, quem pode adotar? Será que a justiça aceita formatos diferentes de família? Muitas dúvidas surgem quando esse é o assunto. E para me acompanhar nesse episódio, não podia ser alguém diferente, porque já, 6 episódios. É verdade. Você tinha que aparecer. É verdade, em algum momento. Muito bem-vinda ao Cria, Clarinha. Muito obrigada. Oi, gente, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar desse tema que é super importante, que é família. Porque família não é só o que a gente... É questão de sangue, né? Exato. Família é laço, é escolha. Então, muito obrigada, gente. Primeiro episódio meu aqui, né, como apresentadora. Muito obrigada, Lê, pelo convite aí. E é isso, gente. Vou aparecer mais vezes. Por favor. Roda a vinheta. Para quem tá chegando agora, eu sou o Levi, diretor da LPJ e aqui do Cria Que Pode. Eu sou um homem de pele clara, sou um homem preto de pele clara, utilizo cabelos crespos, pretos, curtos. Estou usando uma camisa branca com uma t-shirt branca com listras pretas, listras, né? Branca com listras pretas ou pretas com listras brancas. E estou utilizando um short preto também e um tênis branco. Eu sou Maria Clara, sou uma mulher de pele clara, de cabelo liso. Tô usando um kimono marrom, né, uma blusa aqui por dentro vermelha, calça branca, tênis branco e tô com a maquiagem maravilhosa, né? Érica Lee sempre arrasa, né? Arrasa muito, gente. Meu Deus. A gente sempre é lindo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vocês sabem que aqui no CRIA a gente é jornalístico nesse ponto, né? A gente sempre traz alguém que tem... que pode falar sobre o assunto, né? Não é alguém que pode falar, Clarinha, isso mesmo. E a gente recebe hoje ela que é advogada especialista em direito civil. Ela é atualmente associada a um escritório voltado a direito condominial e família, não é? A gente tem que trazer alguém que pode falar de família. Então seja muito bem-vinda ao Cria Que Pode, Isis Oliveira. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Isis Oliveira, sou uma mulher de 24 anos, de pele clara, cabelos lisos. Hoje estou usando uma saia preta com uma fenda e uma blusa preta, alguns acessórios dourados. E é isso. Maravilha. Muito prazer, Isis. Muito bem-vinda ao Cria, viu? Obrigada. E para iniciar de fato a entrevista, eu já quero começar tocando aí um pouquinho na polêmica. Isis, por que você acha que existe tanta resistência? Não sei se da justiça, mas do mundo, né, da sociedade brasileira, quando a gente fala em adoção por famílias que fogem ao modelo tradicional. E além disso, né, a legislação brasileira ela já entende que outros modelos de família podem adotar, né? Existe uma regra enquanto a isso? Existem modelos que podem, modelos que não podem? Como é que funciona isso? Sim. Olha, de início, o preconceito enraizado na sociedade, né? A gente tenta fugir dele, mas não deixa de estar presente no nosso dia a dia. Isso, para a justiça, não existe, porque é aceito qualquer tipo de família. Que massa. Com a inclusão da Constituição Federal de 88 e o Código Civil de 2002, que eles foram atualizados, a partir desse marco, a gente tem uma interpretação judicial de família mais ampla, né? Foge, não é mais aquele modelo pai, mãe, filho. É aceito outros tipos de família, priorizando os laços afetivos e não mais os sanguíneos ou o que é tradicionalmente aceito. Então, para a justiça, já tem um conceito mais amplo, não tem essa barreira, né? Só que a gente não deixa de estar num contexto Brasil, que a gente sabe os preconceitos que existem, que estão enraizados na nossa sociedade, que às vezes para essas pessoas que fogem o padrão teoricamente aceito, vão enfrentar ali. Mas para a justiça, isso já é aceito, ampliado, como eu disse, a partir desse marco que a gente teve. Inclusive, a partir dessa época, várias jurisprudências
trouxeram essa aceitação, né, essa adoção Sim. por casais ou por pessoas solo. Sim, sim. Então não há mais essa barreira ali. Exato, são outros requisitos, né, que vão ser considerados nesse ponto. Isis estava até comentando pra gente aqui no off, antes da gente começar a gravação, né, Isis? Que é até trisal, então mulheres também solo, né, como ela falou aqui agora, que não tem nenhum problema, né, isso? Não tem. Como eu falei, não tem nenhuma barreira nesse sentido judicial, com questão de gênero. Não, a gente, no judicial, vai prezar pela afetividade, né? Não vai ter essa questão. E se tiver, se você se sentir de alguma forma, né, preso àquilo ali, você tem meios de denunciar aquela prática e buscar um posicionamento da justiça enquanto àquela situação que você passou. Fantástico. Inclusive, né, Isis, tem um dado que é muito impactante, assim, quando a gente pensa nessa questão de adoção. O CNJ, ele fala, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que o Brasil tem 35 mil pessoas habilitadas à adoção, gente. Mas tem menos de 5 crianças e adolescentes disponíveis no sistema. 5 mil crianças. 5 mil, 5 é ótimo, né, gente? Mas é isso, menos de 5 mil crianças. Então, ou seja, tem muita gente querendo adotar e pouca criança disponível no sistema, né? Então, eu queria saber, até de você, né, como é que por que esse processo, ele costuma ser tão demorado, se a gente tem tanta gente querendo adotar e tão pouca criança, né, disponível. Olha, a gente tem que, na justiça, o tempo todo, priorizar o melhor interesse da criança. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, é um processo tão demorado, as pessoas estão ali querendo adotar, as crianças precisam. Mas a gente tem que olhar também por um outro ângulo, que a gente precisa cuidar daquelas crianças. Não é simplesmente porque uma pessoa quer adotar que ela tem condições de adotar aquela criança. Então a justiça ela tem todo um cuidado de não entregar de qualquer forma, até porque você está lidando com uma vida e uma vida menor de idade, tem toda uma questão psicológica também por trás. Imagine eu entregar de um modo rápido, de qualquer forma, como fica o psicológico dessa criança? Ela vai se adaptar, de fato? Os próprios pais, né, na verdade, porque é um processo difícil, né? Sim, tem toda uma adaptação, não só para a criança que vai ser adotada, quanto para as pessoas que estão ali querendo adotar. É uma pessoa nova na sua vida, é uma criança. Criança por si só já dá um trabalho, né? Imagine você pegar uma criança que não nasceu de você, que não tem um convívio com você. É toda uma estruturação de adaptação, dela te identificar como pai, como mãe. Como família. E isso, para respeitar você, é todo um processo. Então, por isso que a justiça opta em dar etapas nesse processo para garantir a melhor forma que essa criança chegue a uma família. E já que você está falando em questão de etapa, né? Eu queria que você contasse pra gente também como é que funciona. Tipo, começa como? E como é esse processo, né? Que você falou que é bem demorado. Mas como é que funciona? Se eu quiser adotar uma criança, o que é que eu faço, né? Primeiramente, requisitos principais. Ser maior de 18 anos. E você tem que ter 16 anos de diferença entre a criança que você quer adotar. Porque eles têm esse cuidado com manter uma diferença de 16 anos. É um cuidado para que a gente não tenha um problema futuro de vir uma paixão entre o adotando e o adotado. Então, é um meio de tentar prevenir aquilo ali. Isso é bem interessante, que eu nunca tinha imaginado que isso existia. Mas pensando por esse lado, realmente faz todo sentido, né? Sim. Posteriormente a isso, você passando por esses requisitos, procurar um advogado ou um defensor público para que ele entre com esse processo, ingresse com esse processo judicial. Você vai entregar toda uma documentação demonstrando seu padrão de vida, antecedentes criminais, enfim, toda uma documentação de estrutura da sua vida, financeiro também, muito importante. E o juiz ali, juntamente com o Ministério Público, vão analisar aquela documentação e ver se documentalmente você preenche os requisitos.
Preenchendo os requisitos, o Ministério Público vai fazer um parecer, dando seguimento ao processo, e o juiz vai encaminhar a uma equipe interdisciplinar. Que aí vai vir um trabalho de um assistente social, de um psicólogo, demais profissionais ligados que vão entender as suas motivações de estar querendo adotar, se você não tem motivos, assim, fúteis. Sim. Tem gente que chega lá, eu nunca tive filho, tô chegando ali numa idade que talvez eu não consiga mais ter, eu quero uma criança para tomar conta de mim no futuro. E a gente ouve muito isso, não só em questão de adoção, né? Mas na vida mesmo, de gente sem estrutura, querendo ter filho só porque tem medo de envelhecer só, né? Imagina. Então isso é bem complicado. Pois é, para adotar, de fato, precisa se ter um propósito, né? E a justiça vai ter meios trazendo essa questão, né? De psicólogos, existem profissionais que vão laudar, né, esse processo, não é? Exatamente. Tem outras questões, mulheres que acabaram de perder um bebê, às vezes ficam impossibilitadas de ter, mas ainda não passaram pelo aquele processo do luto, de se restabelecer psicologicamente, e estão ali enxergando aquela criança que vai ser adotada como um substituto para o filho que ela perdeu. Então, para isso aí, a justiça não entende de uma forma legal, porque você vai estar substituindo alguém. Então, tem que ter todo um cuidado da sua motivação de estar ali, para que de fato você queira aquela criança, tenha capacidade de cuidar daquela criança. Preenchendo esses requisitos, né, vão conversar, vai preencher relatório, aí vai passar para um encaminhamento de você ter um contato em locais onde as crianças estão, para que você tenha um contato direto. Então, no caso, não começa já a criança já indo para casa, não? Não. Passa por todos esses requisitos, depois você vai ter um contato com ela monitorado, tá? Pelo assistente social, por alguma psicóloga que vai estar ali observando o seu trato, não só com uma criança específica, mas com todas que estiverem naquele local. Até porque tem gente que chega, eu quero uma criança de tal tipo, descreve um tipo, mas chega lá nesse momento de contato e se apaixona por uma criança totalmente diferente do que ela tinha planejado. Então, esse momento também é muito oportuno para as psicólogas terem um ensinamento às pessoas que querem adotar, de dizer assim, abra sua mente. Você veio aqui procurando um padrão X de criança, mas olha essa daqui. Você pensa em adoção interracial, é uma coisa complicada, as pessoas geralmente não querem. Você pensa em adotar uma criança que já está mais velha, que ela já tem mais tempo dentro do sistema, muita gente não quer, porque diz que a criança vem com vícios, que já está maior, que ela quer um bebê. A maioria quer um bebê. Sim. O que já não é tão comum. É mais comum você encontrar crianças mais velhas. Sim. Tem lá também crianças com problemas de saúde, com alguma deficiência. Então ela abre sua mente naquele sentido. Poxa, dá uma olhada para esse lado aqui. Você não seria capaz de ser um pai e uma mãe dessa criança aqui? Olha como ela é. E às vezes a pessoa muda totalmente o que estava pensando. Perfeito. E é interessante, muito interessante a gente pensar que a justiça ela tenta poeticamente, né, digamos assim, né, uma licença poética para gestar, né? O processo adotivo ele também gesta o nascimento de uma família, né? Porque, poxa, a criança ela vai levar ali 9 meses na gestação tradicional, então por que na adoção tem que ser um fast food, né? Meu Deus. Porque decidi que era uma criança, semana que vem tô com a criança. Não. Exatamente. Não é bem assim, né, Isis? Tem que passar por esse processo de interação, de habilitação da criança ali. Finalizando esse processo, e a equipe interdisciplinar, o relatório não é feito só por uma pessoa, mais de uma. Se no final for um relatório positivo, você vai ser encaminhado, você vai ter a oportunidade de entrar na fila, né, vai ser encaminhado para habilitação, que é o famoso entrar na fila de adoção. Sim. Quando você entra na fila de adoção, geralmente você já preencheu os requisitos de uma criança como você quer. Eu quero uma criança com idade X, com cor de pele tal, ou eu não tenho prioridade de idade, nem cor de pele.
Enfim, você vai dar os requisitos do que você quer numa criança e vai ficar ali naquela fila. Quando aparecer uma criança dentro dos padrões que você optou, a justiça vai entrar em contato com você e vai falar, olha, o local tal, tem tal criança assim, vai te dar um relatório de vida daquela criança. Se ele souber o motivo por que aquela criança foi parar ali, vai estar no relatório, vai estar foto, idade, às vezes o tipo de como a criança é, se ela é uma criança calma, se ela é uma criança mais agitada, é um relatório sobre a criança, vai estar ali e você vai optar. Criei um interesse aqui, quero ter um contato maior com essa criança. Eles vão permitir uma guarda provisória. Aí sim a criança vai para casa. Essa guarda dura mais ou menos quanto tempo? Em torno de 90 dias, podendo ser estendida caso o juiz entenda necessário. Mas em regra, em torno de 90 dias, você vai ter todo um contato ali direto com a criança, realmente com você em casa. Passou esses 90 dias, você vai ter o prazo de 15 dias para efetivar a adoção daquela criança. Mas dentro desse processo, no caso, tipo, a assistente social vai até a casa para ver como é que foi a adaptação da criança também, né, nesses 90 dias? Ou... Sim, tem esse contato, mas é mais um contato direto ali da família, porque esse contato com a assistente social já teve previamente naquela parte da visitação monitorada que eu contei para vocês. Então, nessa parte dos 90 dias é mais uma interação ali entre a família que pretende se criar. Perfeito. Formar uma família não é falar na boca, digamos assim, né, gente? Tem que ter cuidado, até porque a gente está falando de uma vida. E é muito triste pensar que existem processos de adoção que culminam em processos de devolução, né? Sim. Então, se você está pensando em adotar, pense que ter um filho, ter uma filha, não é tão fácil mesmo, né? A gente está falando de futuros processos, aquela criança vai entrar, ou aquele jovem, né? Se for adotado ali no período, dá para adotar um pré-adolescente, um adolescente, né? Existe. Inclusive, uma curiosidade sobre isso é que se a criança tiver mais de 12 anos, mesmo que você demonstre o interesse em adotar ela tem que ser ouvida para ver se ela quer ser adotada por você. Antes dos 12, não. Mas a partir dos 12 já entende uma capacidade de discernimento da criança. Então, se ela não gostar, se ela identificar alguma coisa ali, ela vai falar e eles vão impedir essa adoção com base no que ela disser. Fantástico, fantástico. Isso é muito... É bonito ver que a justiça, ela olha com muita responsabilidade para esse processo, né? Existem questões psicológicas, questões judiciais, questões financeiras, questões de, poxa, aquela criança vai ter um espaço de amor, de cuidado, de poder crescer e se tornar um adulto, porque a gente cria... A gente, né? Eu. Será que um dia, né? Um dia eu penso, né? Sim, em talvez um dia no futuro. E eu acho muito importante que nós, pessoas que sonhamos ou não com o processo de adoção, busquemos entender de onde vem isso, né? E buscar a terapia mesmo, buscar o psicólogo, buscar conversar com os amigos. Eu sempre converso com a minha própria família, né? Meus pais, minhas mães. Sempre converso com meus pais, com os meus amigos, porque eu acho muito importante, Isis. Eu sempre falo que não é só você que está adotando, né? É importante pensar que aquela criança, ela precisa de uma família, né? Então, poxa, essa criança vai ter mãe solo, mas essa criança vai ter avó, vai ter tios, vai toda uma rede, né, que tá ali em torno de você. Então, são os amigos, é a própria família, né, de sangue, né, dos pais que estão ali adotando, né, dos pretendentes, na verdade, né? Você diz. Pois é, então, assim, eu acho que é muito importante, até de uma questão, por exemplo, se é uma mãe solo ou um pai solo, né?
digamos assim. Então, o que é que acontece? E essa criança vai ter mais algum apoio de outra pessoa, de alguém da família? Porque também acredito que isso é avaliado, né? Sim, toda uma rede de apoio já conta, né? Porque é uma criação de uma vida ali. Você sozinho vai ter um trabalho muito maior do que se você tiver um apoio, se você tiver uma avó, um avô disponível que também vai dar carinho para aquela criança. Então, tudo isso é observado dentro das etapas que eu falei para vocês. Tem toda essa análise, busca-se olhar o máximo possível dentro daquele tempo, dentro daquela estrutura, para assegurar que a criança tenha, de fato, uma oportunidade boa, que ela seja inserida, de fato, numa família que a queira, que vá tratar bem. Sim. E uma questão que você falou de ter o psicológico correto para entrar nesse processo, é uma questão interessante, porque quando chega na última etapa, que já é a de convívio dos 90 dias que eu te falei, dentro da residência da pessoa, elas mudam totalmente de opinião, às vezes. Você olha assim, meu Deus, não estava acostumada com a criança aqui, mudou toda a minha rotina, não é isso que eu quero para minha vida. A pessoa que passou por todas essas etapas, chegou no final, desistiu. Isso também afeta a criança, porque ela já está ali, acostumada, ela já está com aquela intenção, poxa, vou ser adotada, vou participar dessa família. E, de fato, a adoção só termina com o trânsito em julgado do processo. Então, até esse momento, a família pode desistir. Então, até por isso que é feito várias etapas, para ir confirmando, você realmente quer, passe para a próxima etapa. Realmente quer, passe para a seguinte. Já para ter esse cuidado, porque imagine se fosse tão rápido eu entregasse, na hora que chegasse no convívio a pessoa falasse, não quero. Gente, não é isso aqui que eu estava imaginando, a criança fugiu totalmente dos padrões que eu estava imaginando, tô ficando doida aqui com essa criança, não quero. E aí, você vai devolver a criança? Imagine se fosse rápido. Então esse cuidado, eu sei que é chatinho passar por todo esse processo, mas é necessário, principalmente focando no melhor interesse da criança, que é o principal. Fantástico, fantástico. E hoje tem quadro novo. É verdade. Gente, dica de cria, né, Lê? Pois é. Ai, meu Deus do céu. A gente trouxe, gente, nesse episódio, essa dica super especial e Lê vai trazer ela pra vocês, né? Bom, se você ainda não assistiu Modern Family, é interessante sim poder conhecer como é. E existe nessa série, nessa produção cinematográfica, você consegue ver vários modelos de família, vários processos, inclusive um casal homoafetivo que adota uma criança. Então você consegue ver como é um pouco desse processo, quais são os anseios dos pretendentes da adoção, de como a criança também passa ali por aquele processo. E essa é uma super dica, né? Se alimentar dessa cultura também, porque não é uma maternidade tradicional, né? Exato. Então, fica a dica. Gente. Então assistam, viu? Tem muitas temporadas para quem gosta de série longa, para maratonar. É incrível, é muito divertido. A linguagem, né? Na verdade, a linguagem é muito leve. E a gente vê muitos assuntos sendo abordados, né? Assuntos sérios, com esse humor, essa leveza. Inclusive, né? Esse casal homoafetivo, né? Que tem uma criança. Eles adotam uma criança, né? Vietnamita, inclusive. Então, que acaba... No início ali, a gente percebe um conflito existindo, justamente por ser uma criança que difere ali do que a gente está acostumado, né? Principalmente pensando que é uma série norte-americana. Então, ainda tem muito preconceito e eles lidam com isso de uma forma muito bacana, né? E a família toda é envolvida dentro desse processo. Então, fica a dica. Pois é, pois é. Voltamos e a gente precisa, sim, refletir outros aspectos, né? Então, Isis, conta um pouquinho sobre esse processo, né? Como você vê que hoje a gente, com esse formato novo de família, né? A forma com que o Brasil, sociedade, enxerga a família também diz sobre como nós enxergamos a adoção, né?
e precisa-se de uma sensibilidade, de um cuidado, né? Qual é a sua mensagem para quem está nesse processo, né? De pensar, de refletir, de maturar, se entra ou se não entra, se conversa ou se não conversa ali com um advogado ou com um defensor público para caminhar e dar início a esse processo. Sim. Eu entendo que a adoção, acima de tudo, é um ato de amor. É você querer amar uma vida que não saiu de você. Então, é um amor, assim, absurdo que você tem que ter por aquela criança. Você tem que realmente ter a intenção de cuidado, de afeto. E eu acho que quanto mais se amplia essa visão de família, que a gente quebra essas barreiras estruturais arcaicas, você também amplia as chances daquelas crianças que estão lá, às vezes há muito tempo no sistema, envelhecendo lá dentro. E isso faz mal pro psicológico dela também. Imagine passar tantos anos dentro do sistema. Às vezes, essa mesma criança passou por diversas tentativas de inclusão em alguma família e não foi aceita. Então, quanto mais eu amplio esse conceito, eu estou dando mais oportunidades para essas crianças também e estou ajudando no melhor interesse delas. Então, é um ato de amor. Eu não tenho o que falar, resumindo. Porque família não é um formato, né? Família é escolha. Família você tem que construir, né? Então, é um processo ali que vai acontecendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando a gente pensa tanto em ter, né? Em ter um filho, né? Que sai de você. E também quando a gente pensa em adotar uma criança. Que é uma criança que às vezes vem com uma certa carga emocional e você tem que estar preparado também para lidar com todas essas questões. E o processo também que é demorado. Sim. Então, a gente quer às vezes uma coisa muito rápida ali, né? E não é, né? Porque não é fast food de criança. Não é delivery. E até essa questão mesmo da gente repensar. Poxa, eu quero ter um filho. Mas por quê? E por que eu tenho que dizer como eu quero que esse filho seja, né? Então, acho que se a gente também começasse a repensar isso, talvez esse processo ele fosse até um pouco mais fácil, né? Sim. Então, sem definir tantas características, tantos padrões de criança. Porque, às vezes, aquela criança que não segue o padrão que você quer, como você mesmo disse, né? É a criança que vai mais se conectar, né, com você. E aí, a gente às vezes perde muito tempo, né? Nessa caixinha. Inclusive, uma das coisas que mais demora no sistema são pessoas que botam um padrão ali. Só quero criança de padrão tal. E muitas vezes aquela criança não tem lá disponível no sistema. Mas tem muitas outras ali tentando ser adotada, mas ele não quer. Aí ele reclama, eu tô há não sei quanto tempo na fila. Mas busca olhar também por que você está muito tempo na fila. Será que você não está escolhendo demais? Sim. Você não está olhando para um padrão e não para, de fato, o amor que você quer ter a uma criança? Se você quer formar uma família, você está olhando para um padrão ou para o querer ter uma família? Então, muitas vezes, demora por conta disso. Você está escolhendo um tipo ali que tem que se enquadrar perfeitamente ao que você quer. E, às vezes, não tem no sistema. Ou, às vezes, é concorrido demais no sistema. Perfeito, né? Muitíssimo obrigado, Isis, por sanar essas dúvidas, por nos ajudar a refletir sobre isso. O Cria que Pode é isso, né, Clarinha? É esse lugar onde a gente reflete sobre assuntos, onde a gente pensa sobre isso. Seja muito bem-vinda à família Cria que Pode, Isis. E se você aí de casa está pensando nisso, vem com a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Segue a gente por aí em todas as redes sociais, conversa com Isis, com advogados, com psicólogos, com todo esse universo e busca saber mais, busca se inteirar. Informação é cuidado e adoção é amor. Com certeza. Clarinha? E cuidado também, né, gente? E Isis, Lê falou, né? Mas muito obrigada aí pela sua presença. Seja muito bem-vinda também, né? A nossa família. Mas qual é o seu Instagram também? Fala pro pessoal de casa. Agradeço a oportunidade. Quem quiser me conhecer mais, tem o Instagram isoliveira.adv.
que eu trago também alguns conteúdos da área civil. Vou buscar trazer alguma coisa sobre adoção também, para ajudar aqui nesse entendimento. E é isso, quem quiser pode me procurar por lá. Muito obrigada, viu? Fantástico! Se você curtiu, compartilha, manda no grupo da família, fala com aquela pessoa, com aquele amigo que você conhece. Bom, a gente está chegando ao final de mais um episódio do Cria Que Pode. Cria Que Pode é esse programa, esse lugar para a gente pensar, para a gente refletir juntos sobre diversos processos. Muitíssimo obrigado aos Estúdios Feira Pod, que recebe o Cria Que Pode em sua casa. Os Estúdios Feira Pod nos adotaram. É verdade. Pois é um processo, né? O Ilha 9 Coworking, o seu Coworking Premium aqui em Feira de Santana. Nos vemos então na próxima quinta-feira em um novo episódio do Cria Que Pode. Tchau, tchau, gente. Até a próxima quinta.